Então, bora lá, gente. Bom dia de novo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as heurísticas. Mas antes de chegar nas heurísticas, uma coisa que a gente não falou na aula passada sobre os problemas é como que esses problemas eles são representados. Então, a gente já falou do problema da mochila, a gente falou do problema do caixeiro viajante, a gente falou do problema das entregas. Mas como é que, quando eu estiver implementando isso, quando eu estiver escrevendo um algoritmo, como é que eu implemento, como é que eu represento cada uma das soluções deste problema? Bom, então isso aí a gente chama de codificação ou representação das instâncias de um problema. Bora lá. Só para lembrar, os algoritmos que resolvem esses problemas, né, seja de construção, seja de otimização, eles representam, você tem aquele conjunto X lá, e dentro dele tem o conjunto S, e o conjunto X é o conjunto que tem todas os possíveis valores de cada instância. Mas o que são esses possíveis valores de cada instância? Bom, vamos lá. Primeiro a gente vai falar assim, vocês lembram, né, que cada problema daquele, ele tem o conjunto das variáveis, ou de componentes, né? E aí, obviamente, isso vai depender do problema e da formação do problema. Vamos supor que se a gente estivesse modelando aqui aquele problema da dieta, lá da pesquisa operacional, lá da programação linear. Eu tenho diversas variáveis, que são os itens da feira, e cada um com uma quantidade de nutrientes, e esses valores, eles são numéricos. Então, no final das contas, eu vou ter uma tabela com diversas variáveis, e cada variável tem que achar um valor numérico. Isso é um tipo de problema. O problema, por exemplo, da programação linear. Mas, por exemplo, no caso do caixeiro viajante, cada componente do meu problema é a aresta de um grafo, ou seja, uma estrada lá ligando duas cidades. E aí, cada cidade pode ter mais de uma estrada de ligação entre elas, e eu tenho que escolher qual delas eu vou escolher durante a solução desse problema. Ou pode ser, por exemplo, como é o caso lá do problema da mochila, eu tenho um conjunto de itens para escolher, e eu vou escolher um desses itens. Então, como é que eu represento essas coisas? Por exemplo, a primeira coisa que eu posso utilizar é uma lista. A coisa mais simples do mundo. Então, eu vou colocar lá no problema da mochila, por exemplo, a lista dos itens que eu selecionei, o nome do item. Na hora que eu for calcular a função de decisão, eu vou pegar o nome daquele item, olhar lá na tabela, pegar o peso, pegar a utilidade, vou somar os volumes, né? Os volumes, vou somar os volumes de todos os itens, depois vou somar utilidades, aí com a soma dos volumes eu vou saber se a minha mochila é aceitável ou não, e a soma das minhas utilidades vai dizer qual que é a qualidade dessa solução. Ok? Então, essa é uma maneira simples de você colocar lá. Bem simples. A mesma coisa serve para o caixeiro viajante. O caixeiro viajante eu posso ter uma lista com os nomes das cidades, na ordem em que elas são visitadas. E aí, quando eu sei a cidade de origem e a cidade de destino, cada par ali, cada par dentro dessa lista vai ser uma aresta, aí eu olho lá na lista, na tabela de arestas, vejo qual é a cidade de origem, cidade de destino, pego a distância e somo a distância, ok? Esta eu já aceito, né? A única restrição que tem é que a cidade de origem tem que ter uma aresta entre a cidade a primeira cidade e a última cidade, né? Porque ele tem que voltar para a origem. Essa é a restrição. E a qualidade da minha solução é a soma das distâncias entre de todo esse caminho. Agora, lá no problema das entregas, aí a minha representação da solução utilizando listas, ela é bem mais complicada, porque eu tenho uma lista de listas, né? Olha só, eu vou ter uma lista de viagens, e lembrando que cada viagem são duas listas. Olha só, cada viagem ele vai ter a lista dos itens que vão entrar no caminhão, que não pode exceder o volume do caminhão, e tem
a lista de cidades pela ordem de visitação. Então, ela fica um negócio bem complicado. Então, vamos dar uma olhada aqui, por exemplo. No problema da mochila, eu posso ter a lista ali e dos meus 200 itens lá, eu escolhi os itens 1, 16, 27, 33, 45, 46, 51. Isso aí é o código dos itens lá naquela tabela que eu tenho da minha lista de itens. Aí, disso aí eu consigo calcular qual que é o volume, qual que é a utilidade dessa mochila. A mesma coisa aí, por exemplo, no problema do caixeiro viajante. Eu tenho a lista das cidades pela ordem de visitação. Então, aí eu estou dizendo que existe uma aresta entre Montes Claros e Janaúba, com uma distância tal, que existe uma aresta entre Janaúba e Verdelândia, com distância tal, de Verdelândia para Jaíba, com distância tal, de Jaíba para Manga, de Manga para São João das Missões, de São João das Missões para Itacarambi, de Itacarambi para Januária, de Januária para Lontra, de Lontra para Mirabela e, por fim, de Mirabela até Montes Claros. Tem que existir essas arestas lá no meu banco de dados. A qualidade da minha solução soma as distâncias de cada uma dessas arestas. E essa daí vai ser a qualidade da minha solução. Ok? Agora, olha como é nojentinho o problema das entregas. Eu tenho uma lista com várias listas. Sendo que a primeira lista aí, na primeira viagem, eu vou sair de Montes Claros, ir até Janaúba, depois ir até Verdelândia e voltar de volta para Montes Claros. E vou levar as encomendas 1, 16 e 27. Depois, eu vou fazer outra viagem. Vou de Montes Claros até Mirabela, de Mirabela até de Lontra até Januária, levando as encomendas 45, 46 e 21. Ok? Então, o problema das entregas, como eu falei anteriormente, ele é a mistura dos dois problemas anteriores. Ele é um abacaxi danado. Bom, qual que é a questão da representação utilizando listas? A primeira vantagem é que ela é simples. Ela é muito simples, ela é bastante compacta. Só que tem um caminhão de desvantagens. Por exemplo, vamos pensar lá no caso do problema da mochila. Toda vez que eu precisar melhorar aquela solução ali, eu vou escolher um item, por exemplo, vou escolher um item aleatoriamente lá dentro dos meus itens disponíveis. Eu tenho que entrar dentro da minha mochila e comparar um com um daqueles itens da lista, se aquele item está lá, ok? Ou se ele ainda não está lá. Então, ele é caro computacionalmente. Vamos supor que X é o tamanho da mochila. Toda vez que eu preciso acrescentar um item no mochila, eu preciso fazer X operações. E quanto maior é meu X, mais caro toda vez que eu precisar fazer só uma operação. Ele vai ficando toda hora mais caro para poder inserir ou para poder remover um item. Então, a grande questão da representação utilizando listas é que o custo computacional é muito alto. Qual que é a solução? Utilizar a representação vetorial ou matricial binária. Aí ela gasta muita memória. Qual que é a vantagem da lista? A vantagem da lista é que ela gasta pouca memória. Ela gasta pouca memória, mas precisa de muito processamento. A representação vetorial ou matricial é exatamente o contrário. Ela gasta muita memória e pouco processamento. Mas a gente não está preocupado com memória, a gente está preocupado muito mais com a quantidade de processamento que eu preciso fazer. O que é a representação vetorial ou matricial binária? Então, vamos supor que a gente tem N é o tamanho da entrada. Vocês lembram que a gente falou lá no tamanho da entrada na aula anterior? N para o problema da mochila é a quantidade de itens. N para o problema do caixeiro viajante é a quantidade de arestas disponíveis para escolher. N para o problema das encomendas é a quantidade de arestas vezes a quantidade de itens, que são as possibilidades que a gente tem. Beleza? Então, esse N aí é razoavelmente, aliás, não é exatamente o tamanho do meu espaço de busca. Porque, na verdade, o meu espaço de busca, o meu X, ele é composto pelas todos os possíveis arranjos desses itens, né?
Mas só para lembrar aqui que N é o tamanho da entrada. Então, eu vou criar um vetor binário, ou seja, só tem 0 e 1, de tamanho N. Então, se eu tiver na minha mochila, eu tiver 100 itens, cada solução será um vetor de tamanho 100. Se lá no meu caixeiro viajante eu tiver 200 estradas disponíveis, cada instância desse problema será um vetor binário de 200 posições. E aí, quando eu estiver utilizando, o que eu quero dizer com essas 200 posições? Que cada aresta daquele problema é representada por uma única e exclusiva posição dentro desse array, dentro desse vetor. Cada item lá do meu conjunto de itens da mochila é representado unicamente por uma posição nesse vetor. E aí, como é que eu digo que se aquele item foi selecionado ou não? Se ele não foi selecionado, aquela posição que representa aquele item vai estar com 0. Se ele foi selecionado, ela vai estar com 1. Ok? Então, é muito simples de manipular. Por quê? Porque para cada item disponível, eu tenho uma única posição, e aquela posição é só dele. 0, ele não está naquela solução. 1, ele está naquela solução. É muito fácil. Então, qual que é o custo? Qual que é o custo para poder fazer uma modificação? Incluir ou retirar um valor? Você saber a posição do valor, e isso vai ter na tabela, certo? Na mesma tabela que você criou lá de itens, a mesma tabela que você tem lá de arestas, ele tem a posição. Então você pega aquela posição, vai direto naquela posição e sabe se ele está ou se ele não está. Qual que é o custo? Uma operação. Barato, muito barato computacionalmente. Ok? Ao contrário do que era a representação de lista. Então agora, por exemplo, se eu tenho um problema da mochila lá, eu vou ter um vetor binário com todos os itens. Os itens selecionados estão com valor igual a 1. No problema do caixeiro viajante, eu tenho um vetor binário com todas as arestas. As arestas selecionadas estarão com um valor igual a 1. E no problema das entregas, olha só que interessante, eu vou ter uma matriz. As linhas representam cada uma das viagens. As colunas representam, primeiro, os vértices, né? Quais são as estradas escolhidas, e depois quais são os itens que estão naquela estrada. Então, olha só, que interessante. Olha o problema da mochila. Isto aqui é uma instância do problema da mochila. Quem é esse item aqui? Eu não sei. Tem que ir lá na tabela de itens e ver quem está na posição 1, 2, 3, 4, 5. Quem está na posição 5? Aí vai ser um item tal lá. Eu sei que ele não está nessa mochila, mas o item que está na posição 6, ele está na minha mochila. A mesma coisa aqui, ó, o problema do caixeiro viajante. Eu sei que eu estou saindo dessa cidade e indo para a primeira cidade vizinha, para a primeira aresta que está lá na minha tabela. Lá na aresta 5, eu vou sair dessa tabela aqui e vou sair aliás, isso para saber de qual a ordem, você tem que ver qual é a aresta que está lá, qual cidade está chegando, qual cidade está saindo. Ok? Mas olha aqui a questão, a representação matricial binária do problema das entregas. Eu tenho uma matrizona grande, certo? As primeiras, vamos supor que 100 arestas vão ser, as primeiras 100 posições aqui vão ser as arestas disponíveis. E as últimas, 100 posições serão os itens disponíveis. E cada linha aqui representa uma viagem. E aí eu vou escolhendo quais os trechos que eu vou passar e quais os itens que estarão em cada uma daquelas viagens. Representei um problema, gastei um pouco mais de memória, mas tornei ele computacionalmente muito mais eficiente, até para poder fazer experimentações com essa solução. Beleza, pessoal? Então, a representação vetorial ou matricial binária, você tem que pegar os componentes, as variáveis, e ordenar eles. E aí a posição, né, a ordem de cada componente, cada variável nessa lista ordenada, vai ser a posição dele lá no vetor binário. E aí, se você quiser colocar, se você estiver contando com aquele item, com aquele componente, você vai colocar 1, se não, 0. Então, ele é uma representação
cara em termos de memória, mas extremamente barata em termos de computação. Finalmente, 2 séculos depois que a gente está falando sobre isso, a gente vai falar e vai entender o que são heurísticas. E para entender o que são heurísticas, a gente tem que voltar lá na questão dos problemas e lembrar que eu tenho D, que é a minha função de decisão, que ela retorna só 0 ou 1, certo? E só decide se uma instância é ou não é solução de um problema, e ela é uma função dura. Ou é ou não é, não tem meio termo. E tem a minha função de qualidade, que aí ela gera um número real positivo, ok? E aí vai depender se o problema for de maximização, quanto maior o valor dessa função de qualidade, melhor. Se o problema for de minimização, quanto menor o valor dessa função, melhor, ok? Então, a função de qualidade, ela só avalia uma instância. É interessante que eu não estou dizendo necessariamente que essa instância que a função de qualidade está avaliando, se ela é uma solução. Ela pode ser uma instância qualquer que não seja a solução do problema. Ainda assim, eu consigo calcular a qualidade dessa solução. O que eu quero dizer? Para que eu preciso disso? Por quê? Como nós conversamos anteriormente, existem problemas que todos eles têm solução, eles são problemas decidíveis, eles são problemas construíveis, mas o problema de otimização destes problemas, ele é muito caro computacionalmente. Então, eu vou dizer que ele é intratável, porque ele pode demorar séculos até eu chegar em uma solução desse problema, e eu não estou disposto a esperar séculos por uma solução qualquer desse problema. Entendeu? Então, eu tenho problemas de construção que são muito difíceis, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou afrouxar as restrições. O que é afrouxar? Num problema de construção, eu posso abrir mão e falar assim, olha, a minha mochila ela não pode ultrapassar 70 litros. Eu vou afrouxar. Eu começo a aceitar uma mochila que aceita 71.500. Entendeu? Olha, é uma solução que, assim, no problema estrito, ela não seria aceita. Mas agora, no meu problema relaxado, eu começo a aceitar ela. Por quê? Porque ela é uma solução muito boa. Às vezes ela tem uma qualidade altíssima, mas por 500 gramas, por 500 ml, ele passou da restrição. Mas às vezes eu consigo fazer uma jogadinha ali, pegar essa solução, mexer uma coisinha ali e eu corrijo esse problema do peso e ainda mantenho a qualidade da solução altíssima. Então eu começo a considerar também instâncias que elas não são consideradas nos algoritmos exatos como soluções do problema. Lembra que eu falei da questão dos horários? Às vezes, o quadro de horários, quando ele é gerado por aquele algoritmo, ele não está perfeito, ele precisa de você. Para esse quadro de horários aqui, ele não atende a todas as restrições. Mas ele está muito próximo de ficar pronto. Liga para esse professor aqui e vê se ele pode fazer esse ajustezinho para aquele professor, entendeu? Então, não é a solução perfeita, mas é uma solução muito boa e que, com ajustezinhos que extrapolam a possibilidade do algoritmo lá, você consegue utilizar. A mesma coisa, problema de restrição. Eu abdico de ter certeza de que aquela solução é a solução ótima. Eu falo assim, cara, eu já não quero uma solução ótima mais. Eu quero uma solução muito boa. Defina o que é uma solução muito boa. É uma solução melhor do que uma solução melhor, ou muito melhor do que qualquer solução. Qualquer também não, né? Do que a maioria das soluções que você gera aleatoriamente. Entendeu? É uma solução que, na média, se você pegar um monte de soluções e gerar, pegar o problema de construção, construir um monte de soluções, um monte, aquela solução muito boa, ela é melhor do que todas as outras. Do que a média, ou do que muito acima da média, enfim, melhor do que todas as outras que você construiu. Então, esta seria a definição muito abstrata do que é muito bom.
porque eu não tenho como ter certeza do valor ótimo, mas eu vou te dar uma solução que ela já é maior, muito melhor do que a maioria, beleza? Então isso vai ser o problema relaxado e é a heurística. A heurística, elas são algoritmos que buscam soluções em tempo polinomial, ou seja, em tempo tratável, gente. Eu vou colocar isso, ó, eu estou disposto a esperar um dia. Ele vai ficar rodando um dia inteiro procurando soluções e vai te dar uma solução, a melhor solução que ele encontrou dentre todas as que ele testou. Eu tenho certeza de que a solução é ótima? Não. Mas essa solução, ela já foi refinada, ela já foi melhorada e já foi comparada com um monte de outras soluções. E eu tenho certeza que essa é a melhor solução que o algoritmo conseguiu encontrar dentro de uma exploração do espaço de soluções. Eu tenho como garantir que é a melhor solução? Não. Pode ser? Pode, mas como é que eu vou ter certeza? Entendeu? A única forma de ter certeza é testar todas. Isso posto, gente, ele vai amostrar o espaço de soluções e vai refinando, vai chegar a uma solução cada vez melhor e vai me dar um retorno, vai me dar uma resposta muito boa dentro de um tempo que eu estou disposto a esperar, ok? Então, ela é aproximativa, ela não garante otimalidade. Isto é uma heurística, ele é uma busca dentro do espaço de soluções. Ele não é um algoritmo exato, ele é um algoritmo que quer te dar uma solução boa dentre todas aquelas que ela buscou, ele vai te dar uma solução, a melhor solução que ele encontrar. Ok? Então, eles geram soluções para problemas complexos e de forma rápida, mas sem garantias. Beleza? E eu posso definir, por exemplo, o critério de parada desse algoritmo. Posso falar quanto a quantidade de iterações que ele vai ficar lá buscando. Eu posso passar, eu nem coloquei aí, mas eu posso passar, por exemplo, uma meta. Olha, eu estou treinando aqui, por exemplo, um algoritmo de classificação. A heurística está lá procurando os valores dos parâmetros desse modelo. Poderia ser, por exemplo, eu estou treinando aqui uma regressão linear multivariada, e eu estou, ao invés de utilizar o mínimos quadrados, ou ao invés de utilizar o gradiente descendente, eu estou utilizando uma outra heurística aqui. E ele está procurando os valores daqueles parâmetros. E eu vou assim, olha, eu vou deixar você rodando aí, no máximo 500 iterações, 500 voltas, loops que ele vai dar no algoritmo, procurando os valores. Mas, quando você estiver testando aí, a função de qualidade é o quê? É o erro quadrático, né? O MSE. Se você encontrar um modelo cujo erro é igual ou menor do que 5%, pode parar, eu já estou satisfeito. Entenderam? Então, esta que é a questão. Eu posso, por exemplo, falar assim, olha, o algoritmo está aí rodando, procurando uma solução, mas tem 50 iterações que ele não consegue melhorar a solução atual. Eu falo assim, olha, se ele não conseguiu melhorar a solução atual, eu não posso afirmar, mas eu desconfio que já é a solução ótima. Ou, no mínimo, que é uma solução muito boa. Beleza? Então, esses são os critérios, alguns dos critérios que a gente pode utilizar em heurísticas para determinar quando que essa heurística vai parar de procurar por soluções. Beleza? Então, eu tenho vários tipos de heurística, né? Mas eu vou concentrar aqui em duas principais. A primeira delas é a heurística construtiva, que ele reserva problemas de construção, obviamente. Ele vai querer construir uma instância, e é geralmente um problema muito difícil, ele vai querer construir uma instância, mas uma instância que atenda a todos os critérios e que seja a melhor instância que ele procurou ali. Mas às vezes ele acha uma solução muito boa, mas que não atende a todos os critérios. E aí você vai ver o quanto você quer relaxar o problema, o quanto você aceita que o problema seja relaxado. Lá no problema da mochila é fácil você falar isso. Olha, eu quero uma margem de eu quero uma margem de erro que a minha mochila não pode ser ela não pode exceder 5%
do limite de volume da mochila. Eu tenho essa margem de erro. Eu aceito qualquer instância que exceda o limite, mas não exceda em 5%, né? Desde que ela tenha utilidade violenta. Aí depois eu dou meu jeito e faço meus ajustes. Ok? Então ele vai construir uma solução de um problema de forma incremental, de passo a passo, escolhendo os componentes dessa solução e avaliando o desempenho até ali. Então, por exemplo, vamos pegar aqui de novo o problema da mochila. Você cria aquele vetorzão binário enorme lá, tudo com zero. Beleza? E aí você vai, a cada momento, você vai escolher um item. Qual critério que você vai utilizar? Nós vamos ver isso lá para gente. Você vai escolher um item. Aí você escolhe esse item, localiza a posição dele lá, vira de 0 para 1, lá no vetor, certo? E aí você avalia. Olha, a mochila ela tinha peso 0 e utilidade 0. Agora ela... Peso não, volume, desculpa. Ela tinha volume 0 e utilidade 0. Agora ela tem volume X e utilidade Y. Beleza, agora eu vou escolher o próximo item. E aí você vai construindo o item. E você, olha, ainda tenho muito espaço e ainda tem muito espaço na mochila. Então, eu posso escolher um item grande, por exemplo. Ou eu posso escolher vários itens. Não, ele vai escolher um item de cada vez nesse caso. Então, eu vou escolher um item maior porque eu ainda tenho espaço. Aí depois que eu adicionei esse item, eu avalio de novo a instância. Qual que é o espaço que já está ocupando? Qual que é a utilidade que eu tenho? E ela vai construindo isso iterativamente. Ok? Então, vamos pegar um algoritmo geral de uma instância construtiva. Você tem a lista de componentes, né, que é o meu conjunto V lá. Você cria uma solução vazia, no nosso caso, a solução vazia é aquele vetor lá com tudo com zero, né? E enquanto o meu problema de decisão, enquanto a minha função de decisão, ele for diferente de 1, ou seja, aquilo ali não é a solução do problema, eu vou escolher um componente lá da minha lista de componentes e adicionar esse componente na minha solução. Daí eu avalio de novo. Ela já é uma solução completa? Não. Então, vou fazendo isso. Lembrando que, neste caso aí, eu posso ter relaxado o problema de decisão. Lembre-se disso. Então, ao invés de estritamente procurar, por exemplo, a mochila com aquele volume, eu posso aceitar aquele volume mais uma margenzinha de erro, por exemplo. Ok? Então, essa função de decisão aí, ela pode ser relaxada. Aí, enquanto eu não tiver uma solução inteira construída, eu não retorno. Eu posso utilizar outros critérios. Ele vai rodar por 700 por exemplo, iterações, ou 700 iterações, ou uma solução completa, o que vier primeiro. São alguns critérios. Ok? Quais são os critérios que a gente pode utilizar aí na escolha de qual dos componentes que eu vou inserir na minha solução? O primeiro deles é o puramente aleatório. Tem a lista de componentes lá, sorteio um número lá, uma distribuição uniforme, né, de 0 até n, e esse número, quando eu chego lá, eu vejo qual que é o componente, vou lá no meu vetor, vejo se ele já não está lá, e aí, se ele não estiver, eu viro para 1. E aí, incluir ele, calculo a qualidade, para ver o que... Calculo a qualidade e as restrições para ver o que aconteceu. Então, o primeiro critério é esse, puramente aleatório. Existem outros critérios? Existe, por exemplo, o algoritmo guloso. O algoritmo guloso, ele ordenaria aquela minha lista lá, por exemplo, de itens, ele ordenaria pela utilidade. Então, eu pegar os itens com mais utilidade, estaria no topo da lista, e os com menor utilidade lá no final. Aí ele ia sempre pegando o próximo item com maior utilidade. Aí você pensa, pô, mas essa é uma boa ideia. Não. Por que às vezes não estou falando que esta é sempre uma ideia ruim. Eu estou falando que essa é uma ideia que geralmente é ruim. Por quê? Porque você está olhando só pelo lado da utilidade. Você está esquecendo que não é só a utilidade, é o volume que cabe dentro da mochila. E às vezes,
os itens com a maior utilidade, eles ocupam praticamente a mochila inteira. Ok? Então, e aí não sobra espaço para outras coisas. Se você abdicar daquele item em função de um monte de outros itens que têm volume menor e tem uma utilidade mais baixa, mas uma boa utilidade, você consegue montar uma mochila com muito mais coisa, né? Que você consegue equiparar a utilidade e ocupar melhor o volume da mochila. Então, quando você olha só por um fator do problema, e é o que o algoritmo guloso faz, ele tenta maximizar a utilidade a todo custo. Mas você esquece que não é só a utilidade, é o volume também. Então, os outros algoritmos heurísticos, eles tentam equilibrar todos os fatores. De vez em quando, você pode optar por esse critério guloso, que é sempre escolher a melhor solução à vista. Então, no caso lá do caixeiro viajante, ele, partindo da cidade inicial, ele vai pegar qual que é o menor caminho dentre todas as cidades ao redor, qual que é que está mais próximo? Eu vou na mais próxima. Aí, quando eu chego nessa outra cidade, e agora? Qual que é, tirando a que eu já fui, né? Qual que é a mais próxima? Eu vou para ela. Ele sempre escolhe o primeiro critério, só que ele só olha o imediato. Ele tem uma visão de curto prazo. E isso pode não ser a melhor alternativa, particularmente em problemas em problemas do caixeiro viajante. Se você ficar sempre escolhendo a primeira menor distância que tem pela sua frente, no final vão ficar só as arestas gigantescas. E aí, na soma total, você pegou um monte de estradinha pequenininha, aí chegou no final, tinha a maior estrada. E por causa dessa última aresta, porque foi a que restou, você pega uma distância e praticamente dobra, triplica a distância. E aí você não consegue otimizar o problema. Então, critério guloso, ele é perigoso. Ok? E tem algumas outras questões, por exemplo, que dá para você fazer com dividir e conquistar. Você pega um problema grande e divide ele em problemas menores de forma recursiva. Então, você tem todo um paradigma da computação que é chamado de programação dinâmica. Ela é uma implementação prática, ela é uma heurística prática para o problema do dividir e conquistar. Qual o tipo de plano que a gente utilizaria isso? Por exemplo, lá naquele problema das encomendas. Então, eu tenho como, por exemplo, pegar assim, olha, eu vou pegar aqui e vou escolher um conjunto de itens e um conjunto de cidades e vou pegar esse problema aqui e vou resolver isso aqui. Qual que é o melhor conjunto de itens e o melhor conjunto de cidades? Depois, com o restante, eu vou pegar e dividir com esse aqui. Então, eu vou resolver um problema de cada vez. Eu vou dividindo. Vou para um subconjunto de itens, qual que é o melhor subconjunto de cidades, ou para um subconjunto de cidades mais próximas, qual que é o melhor subconjunto de itens, e aí eu vou resolvendo, depois eu só encaixo as soluções. Beleza? Então, essas são algumas estratégias de heurísticas construtivas, ou seja, elas estão querendo construir uma solução boa do problema. E a gente tem o problema da otimização. O problema da otimização é eu preciso explorar o espaço. Eu preciso explorar o espaço das soluções, porque eu estou procurando uma solução que já tem um valor, ela tem o critério da otimalidade. Eu preciso, não é uma solução inteira, eu preciso de uma solução inteira, é muito boa, né? Aí eu tenho que vasculhar o espaço aqui procurando essa solução inteira, essa solução que seja decidida, né, que seja uma solução mesmo do problema e que seja muito boa. Então, aí eu vou ter que explorar o espaço de busca procurando pela melhor solução. Como é que eu vou fazer essa exploração? Eu posso pegar o espaço inteiro e amostrar, dependendo da situação, isso não é possível. Por exemplo, como é que eu vou amostrar um problema de otimização combinatória? Se qualquer coisinha que eu mudo lá na solução, ela muda completamente o panorama do problema. É muito difícil. Se eu tenho um problema de otimização que é numérica e que as variáveis são numéricas, vamos supor lá, por exemplo, o problema da dieta.
eu consigo amostrar o espaço, o valor, pego cada variável, que é numérica, e vou pôr intervalos ali e vou experimentando cada um deles, ok? Isso não dá para se fazer em problemas de otimização combinatória. Aí eu posso, por exemplo, simplesmente ir explorando de forma aleatória o espaço. Pego uma solução, faço mudanças aleatórias dela, e todas essas mudanças aleatórias dela, eu estou explorando o espaço para ver como é que é. Ou então, por exemplo, eu posso guiar por estatísticas, ver, olha, as soluções que têm esse subconjunto de componentes aqui, elas costumam ser melhores do que aquelas que têm aquele subconjunto de componentes e por aí vai. Então, isso aí já é uma seara que nós não vamos entrar. São métodos muito mais sofisticados. Eu estou me lembrando aqui de cabeça, por exemplo, as estratégias evolutivas, a metaheurística de estratégias evolutivas, ela vai guiando a exploração do espaço através das estatísticas geradas pelas amostras que ela tem. Olha, aquele espaço ali é mais promissor do que o que a gente está, ok? Agora, a qualidade daquelas soluções ali, elas são mais promissoras do que a gente, então nós vamos para lá. Aí ele dá uma olhadinha ao redor e fala assim, olha, eu estou vendo que virando a esquina ali assim, tem um conjunto que é mais promissor, bora para lá. Então ele é guiado por estatísticas. Então as heurísticas de melhoramento ou as heurísticas de refinamento, elas são uma busca heurística que ela parte de uma solução e tenta chegar na melhor solução, melhorando a solução atual que eu tenho. Ela vai fazendo um refinamento, ela vai dando explorada ao redor dessa solução e vai tentar chegar no ótimo. Só que, só para lembrar, não tem como dar garantia. A gente pode cair num ótimo local lá e ficar preso nele e achar que aquilo ali é um ótimo global, né? Então, qual que é a grande questão? Eu sempre parto de uma solução e vou refinando iterativamente esta solução. Eu vou fazendo melhorias progressivas. Por exemplo, olhando as soluções vizinhas. Mas que diabos que é solução vizinha? É uma solução que é muito parecida com a solução que eu tenho já nas mãos. Lembra que eu parti de uma solução inicial. Então, eu já tenho uma solução nas mãos. Eu vou olhar todas as soluções que são parecidas com ela, mas não são iguais. Então, se são parecidas, tem uma que às vezes ela está um pouquinho para cá, outra está um pouquinho para cá, outra está um pouquinho para trás, outra está um pouquinho para lá, outra está um pouquinho para cima, outra está um pouquinho para baixo, em cada uma das variáveis, né? E aí eu exploro a vizinhança e vejo qual dessas soluções que eu explorei melhorou. Aí eu vou naquela direção, faço a mesma coisa. Eu estou descrevendo aqui o algoritmo de busca local. Só que antes de falar do algoritmo de busca local, eu falei lá no início, né? Olha, tem como a gente fazer uma exploração de todo o espaço, mas não uma exploração minuciosa. A gente dá uma exploração, uma amostragem do espaço, que é esse método de grid search. O que o grid search faz, pessoal? O grid search, como eu falei, ele é para problemas numéricos, né? Ou não combinatórios, onde eu amostro X, que é o espaço de busca, né? Ao invés de testar ele minuciosamente solução por solução, eu deixo as amostras mais espaçadas. Aí eu vou saber mais ou menos em qual região daquele espaço lá que tem uma solução boa, que tem soluções melhores e quais que não tem soluções tão boas, né? Ou seja, eu estou relaxando o problema de ter a solução exata e aceitando que eu vou ter uma solução aproximada, né? Dentre aquelas que eu explorei. Então, olha só, se eu tenho um conjunto de variáveis, eu vou criar um conjunto, né? Para cada variável, ela tem a extensão de valores possíveis. Eu não vou considerar todos os valores possíveis. Eu vou considerar K amostras, ou seja, K amostras igualmente espaçadas. Então, vamos supor que eu tenho uma variável lá que ela varia de 0 a 1000. Eu não vou testar 1000 valores. Eu vou testar o valor 0, eu vou testar o valor 200, o valor 400, o valor 600, o valor 800 e o valor 1000. Então, eu fiz uma amostragem
dentro dessa variável. Eu vou fazer isso para todas as variáveis. Então, o conjunto S, aí, SV, esse V aí é a variável. Então, é um conjunto de amostras igualmente espaçadas dentro do conjunto de valores possíveis daquela variável. O que eu vou fazer? Depois que eu fizer essa amostragem dentro dos valores de cada variável, eu vou combinar, vou gerar todas as combinações possíveis dessas amostras de cada variável. E essas daí serão as instâncias que eu vou testar. Ou seja, para cada instância, que é a combinação daqueles valores lá, para cada combinação possível, né, para cada combinação possível dos valores amostrados, eu vou testar qual que é a qualidade daquela combinação, que é uma instância. E aí eu vou retornar a solução ou a instância que tem a melhor qualidade. Entenderam? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o espaço, por exemplo, vamos supor que eu tenha uma variável, 3 variáveis, V1, V2 e V3. 3 variáveis. Aí eu vou gerar, para dentro do universo de cada uma daquelas variáveis, eu vou fazer só 3 amostras. Se eu tenho 3 amostras dentro de cada uma dessas variáveis, eu tenho 27 combinações possíveis, né? E aí, para cada valor de cada variável, vou tentar combinar com todas as outras, vou gerar 27 soluções. Ou seja, do meu espaço total, eu testei 27 soluções possíveis. Lembrando que você só está gerando 3 amostras, K igual a 3, para cada variável, que é uma amostragem muito baixa mesmo. Então, Bruno, aqui é o espaço. Isso aqui é o espaço que você tem para cada uma das variáveis. É o x de V1, o x de V2, o x de V3. Esse espaço ele é muito grande. Você não tem como. Aliás, você tem, mas pode demorar alguns séculos. Para testar todos os valores desse volume que estão aí nesse cubo, que é o espaço das soluções. O que o Grid Search faz? Ele vai amostrar dentro desse espaço algumas possíveis soluções. Você vai conhecer todas as soluções? Não! Mas, contudo, todavia, no entanto, você vai ter uma noção geral de todo aquele espaço. Uma noção para onde que vai cada uma das regiões daquele espaço. Então, com isso, você gera a superfície de decisão. O que é a superfície de decisão mesmo? É você associar a qualidade a cada solução possível, a cada instância do problema, que é a combinação de cada variável, você vai associar um valor de qualidade. E aí você gera esta superfície de decisão. Você está vendo aí que tem 3 variáveis, certo? Então, aliás, desculpa, esse daqui tem 2 variáveis. Você tem o x1 e o x2, e a altura aí, na verdade, ela é a qualidade da solução. Então, só para, em termos ilustrativos, você pode pegar 2 valores aqui e ver que, olha, tem um lá no topo no alto de uma colina lá, né? Ou seja, a qualidade dela, o valor de qualidade é muito ruim e o outro é muito ruim. Mas aí, quando você tem 27, nesse caso aqui, você tem 27 soluções para olhar. Quando você vai olhando, você vai ver que, opa, já tem algumas soluções que pegam valores mais baixos do que a gente estava procurando. E olhando todas as soluções, no final você vai achar uma delas que está lá no fundo. Pode ser a solução ótima? Não, mas ela é melhor do que as anteriores e eu vou ficar com ela. É assim que funciona o Grid Search. Obviamente, quanto maior o número de amostras para cada variável, melhor a qualidade da solução. Só que também maior o custo computacional. Aí você tem que pensar qual que é a melhor combinação que vai trazer uma solução que você acha satisfatória para aquele problema. Então, gente, nós vamos ver aqui o Random Search, ou busca aleatória, também conhecido como busca local. É uma heurística de melhoria. Então, a primeira coisa que eu faço, crio uma solução aleatória, viável. E depois eu vou começar a fazer, eu vou rodar
E eu vou fazendo pequenas modificações nessa solução para ela ir andando dentro daquele. Lembra daquele cubo que a gente acabou de mostrar aqui, ó? Desse cubo aqui, a solução inicial, ela vai ter em algum lugar aleatório dentro desse espaço aqui. E aí, com o passar do tempo, ela vai andando dentro desse espaço, de forma mais ou menos aleatória, e explorando as diferentes regiões desse cubo. É isso que o meu random search está fazendo. Aí, em algum momento, seja pelo número máximo de iterações, ou porque eu já estava há muito tempo sem nenhuma melhoria, ou porque eu atingi uma meta de qualidade que eu queria, eu vou parar esse algoritmo e retornar aquela solução. Beleza? Então, como é que eu exploro a vizinhança de uma solução? Vamos voltar lá naquele vetor binário. Eu tenho um vetor binário. Como é que eu gero uma solução vizinha? É aquele vetor binário que eu tenho, com os zeros e com os uns, aí eu vou pegar um subconjunto dele, aleatório, vamos supor, se tem 200 posições no meu vetor, eu vou fazer 5% de alterações. Então, eu vou pegar 10 posições aleatórias e inverter o flip, inverter o bit. É uma solução que ela é 95% parecida com aquela solução anterior, mas ela tem 5% de diferença. Ela é uma solução vizinha, ela está próxima, mas ela está 5%. Aí, quanto mais alterações aleatórias que eu vou fazendo, mais eu vou explorando o espaço ao redor daquela solução que eu já tenho. E vendo para qual direção daquele espaço a qualidade da solução é melhor. Quando eu descubro uma solução melhor, opa, ali está apontando que eu tenho uma solução melhor. Eu vou para aquela posição. Quando eu mudo de posição, eu testo novamente o espaço. Então, a vizinhança de uma solução, a busca local, significa que eu vou alterar alguns componentes da solução que eu tenho. Então, vamos ao algoritmo de método de busca aleatória ou random search. Eu tenho T, que é a minha condição de parada, a primeira condição de parada, né? A quantidade de iterações que eu vou ter. K é a quantidade de vizinhos que eu vou testar em cada passo. Em cada iteração dessa, eu vou testar, por exemplo, 5 vizinhos. E aí, como é que eu gero isso? Eu tenho esse nota aí, que é a porcentagem de perturbações aleatórias que eu vou falar. Então, ele é uma página. Eu vou falar assim, eu quero testar K igual a 10, vou testar 10 vizinhos. Cada um desses vizinhos, eu vou fazer J% de modificações aleatórias nele. Por exemplo, 5%, 10%. Eles vão ser 10% diferentes daquela solução que eu já tenho. Ou 20%, e por aí vai. Você decide o quão agressivo vai ser essas perturbações. Então, eu construo uma solução aleatória e entro no loop. Enquanto o contador for menor que T, então, para uma até K, eu vou testar K vizinhos. Se cada um desses K vizinhos, eu vou gerar uma cópia de X, mas não é uma cópia idêntica, não, com J% de perturbações aleatórias. 5, 10%, 20% de perturbações aleatórias. Aí eu vou comparar a qualidade daquela nova solução que eu acabei de criar e comparar com a qualidade da solução que eu já tenho. Se essa nova solução tiver uma qualidade melhor, eu substituo o meu X por ela e volto lá no início. Aí, dessa nova solução, eu vou gerar mais K vizinhos para ela, até eu terminar o tempo T, ou eu atingir alguma outra condição de parada. E aí, só para lembrar, T é o número máximo de iterações, K é o número de vizinhos aleatórios que eu vou testar em cada iteração, certo? E J é o percentual de alterações aleatórias que eu vou testar em cada instância, que a gente fala que é o raio de vizinhança. Então, quanto maior que esse raio, se eu, por exemplo, coloco J igual a 5%, significa que eu vou testar a vizinhança bem próxima da minha solução atual. Se eu ponho, por exemplo, 50%, o meu raio de vizinhança é muito grande, então eu vou estar testando uma área muito ampla do espaço no entorno da minha solução atual. E aí, ao invés de só o número máximo de iterações, eu posso ter outras condições de parada, como eu já tinha falado com vocês. Eu atingi um nível de qualidade tal,
ou eu estou a 50 iterações e não teve nenhuma melhoria, eu vou parar por aqui mesmo. Então, eu posso ter várias outras condições de parada do algoritmo. E aí, explorar a vizinhança eu já expliquei, né? Eu vou verificar as K instâncias mais parecidas com X, com J% de diferença. Que aí é só pegar os bits lá, escolher os bits aleatoriamente e inverter a posição, inverter o bit que está naquela posição. Então, esse daqui eu tenho no eixo Y a qualidade e no eixo X todas as combinações possíveis de valores de X, né, dentre as variáveis. Essa função aí, essa superfície de decisão, a gente não conhece ela. A gente está vendo ela aqui, mas ela é desconhecida do algoritmo. A gente tem que explorar essa superfície aí, e o único jeito de explorar isso aí é ir gerando soluções e verificando para cada solução que eu gero qual que é a qualidade dela. Então, essa superfície de decisão, ela é desconhecida. O que eu vou fazer? Vou gerar aleatoriamente uma solução inicial. Então, essa é a primeira solução aleatória que eu tenho. Gerei ela, eu já vou verificar a qualidade. Ó, beleza, já sei, mas eu não sei o que tem ao redor ainda não, viu, gente? A gente está vendo a linha vermelha aí, mas o algoritmo não sabe. Então, beleza. Agora eu vou gerar uma variação dessa solução aleatória que eu tenho. Opa, gerou ali. Quando eu comparo a qualidade da minha solução atual com essa nova solução que eu gerei, eu falo assim, olha, a qualidade é melhor, então eu vou substituir. Então eu já melhorei. Mas olha só, você está vendo que se eu continuar esse caminho aí, eu vou ficar preso nessa bacia aí que está à direita. E o mínimo está lá para a esquerda, tá vendo? Quase ali próximo do centro. Então, vamos ver o que o algoritmo vai fazer. Ele vai continuar explorando. A próxima solução, ela praticamente voltou para a solução anterior. Ela é melhor que a solução atual? Não! Então, eu descarto. Testa uma outra. A solução atual, essa nova solução, ela é melhor do que a solução atual? Não! Vou lá. Opa! Parece que eu tenho uma solução que é melhor do que a solução atual. Então, eu movo para lá. Agora eu vou explorar a vizinhança dessa minha nova solução. Vou lá, é melhor? Gera uma variação. É melhor? Não, descarto. Essa gera mais um outro vizinho. É melhor? Não, então eu descarto. Gera um outro. Opa, esse novo vizinho aqui, ele é melhor. Aí eu já me movo para lá e aí eu vou continuamente fazendo isso. Então, conforme as iterações vão passando, as soluções elas vão sendo melhoradas, elas vão sendo refinadas e se aproximando de um valor que não sei que é o ótimo, mas é um valor melhor do que todas as soluções que a gente já tinha visto anteriormente, ok? Então, só para revisar aí, a busca aleatória, ela constrói uma solução aleatória e passa um contador, onde eu posso ver o número máximo de iterações, ou o número máximo de iterações sem melhoria, ou quando eu atingo uma meta de qualidade lá. Para cada iteração dessa, eu vou testar K soluções vizinhas da minha solução atual. Eu vou me mover para a melhor solução que eu encontrar e vou fazendo isso enquanto o loop rodar. Tem como eu melhorar esse algoritmo? Esse algoritmo ele funciona, gente. Ele é um algoritmo besta, mas ele resolve uma quantidade de problemas complexos que vocês não têm noção. Ele é simples e, da mesma forma que ele é simples, ele é eficiente. Resolve um monte de problemas. Ele, por exemplo, resolve aqueles problemas que a gente viu lá. Ele vai dar uma solução boa, não tem como garantir que ele vai dar uma solução ótima, mas ele resolve. Então, senhores, tem como eu otimizar esse random search? Tem. Eu, por exemplo, lá no início, na primeira etapa, ao invés de eu escolher uma solução aleatória, eu posso fazer um grid search assim, de alto nível, né? Fazer bem espaçado, com poucas amostras, mas é que eu vou ter uma noção do espaço todo. Eu falo assim, cara, eu vou fazer um grid search aqui bem lá, com pouquíssimas amostras, mas eu já vou começar da melhor. E aí eu já dei uma refinada no espaço, por exemplo. É uma opção. Eu posso, por exemplo, tornar o raio de vizinhança adaptável. Eu posso começar com ele olhando um raio de vizinhança, por exemplo, de 50%, que ele olha uma vizinhança gigante. E
À medida que o algoritmo vai rodando, eu vou diminuindo, porque aí eu já refinei, já explorei o espaço e já estou mais ou menos na decisão. Aí, com o raio de vizinhança pequenininho, ele vai olhando só as minúcias ali e procurando os detalhes que tornam uma solução melhor do que a outra. Por exemplo, e eu posso fazer inúmeras outras melhorias. Mas você está vendo que o grid search, ela é uma heurística. Esse raio de vizinhança adaptável, que pode ser o raio de vizinhança ou pode ser a quantidade de vizinhos, ele é uma heurística, né? São métodos para alcançar, para explorar o espaço para buscar dentro do espaço solução. Então, eu estou colocando uma heurística para gerenciar outras heurísticas. Essas modificações, elas incluem outras heurísticas dentro da heurística do Random Search. Ou seja, eu tenho uma heurística de heurísticas. Qual que é o nome disso? O nome disso, meus queridos, é meta-heurísticas, que é o assunto da nossa próxima aula. Por hoje, a gente fica aqui. Eu vou gravar uma aula, nós vamos implementar esse problema, esse random search, vamos fazer lá no Google Colab, um algoritmo super simples, e vamos tentar resolver alguns problemas complexos utilizando o random search. Ok? Por exemplo, o problema da mochila e alguma instância do problema do caixeiro viajante. Tranquilo? E vamos fazer isso em Python na nossa próxima aula.